Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Porque 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão jovem e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, eu o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias, ele mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, culto da família, palavra para nós, para nossas famílias, nome de Jesus Cristo, aonde vamos meditar em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 14, e depois vamos ler uma introdução, uma explicação desta palavra pregada. Deus é bom em todo tempo. Depois vamos orar por nós e pelos nossos familiares. Nome de Jesus Cristo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade, toda honra, toda glória, nosso louvor, adoração, somente ao Deus do céu, ao Deus vivo, ao Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ninguém criou Deus, ninguém fez Deus. Deus é e sempre será. Ele é o começo de tudo e o fim de tudo. Ele é infinito, ele não tem começo e não tem fim. Ele é Deus, ele é soberano totalmente e completamente. Não adianta querer arrumar, querer descobrir, entender a mente de Deus, o agir de Deus. Pode tentarem, mas ele é Deus e sempre será. Ele é o Todo-Poderoso. Olha o que ele criou, tudo que foi feito por ele. E seu filho, sem seu filho, nada, ele e o seu filho, nada que existe, existiria. Sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nada que existe, existiria. Deus é todo-poderoso, seu Filho é o verbo, é a palavra que dá vida, que produz, que faz tudo, que fez tudo aparecer, deu vida a tudo. A palavra de Jesus deu vida a tudo que existe. Tudo que tem vida foi Jesus, o Filho de Deus, o Deus Jesus que disse, haja. Deus só dizia, haja isso e o verbo Jesus fazia aparecer. Haja poção seca, haja tudo. E o Filho de Deus, Jesus, que deu nome, né? Que criou tudo, que fez tudo. Deus só falava e Jesus, o verbo, fazia acontecer, fazia aparecer. Ele é o verbo vivo, que dá vida, que deu vida a tudo que existe e dá vida a tudo que existe e existirá. No nome de Jesus Cristo, ele é o Deus da vida. Vida, e quem aceita ele, anda nos caminhos dele, adquire vida e vida abundante. E ainda adquire a vida eterna para morar com eles para todo sempre. Se não tem ciência, não tem tecnologia, e jamais terá, que conseguirá ser igual a Deus. Ninguém. Porque tudo que Deus fez, ele que fez. A inteligência, a sabedoria que o homem tem vem dele. É ele que é dono da sabedoria. Se ele tirar a sabedoria de um ser humano, o ser humano fica sem sabedoria. E a máquina, se a máquina querer ser igual a Deus, ele desconecta a máquina, porque o poder dele é totalmente e completamente. Ele desconecta qualquer coisa que ele quiser. Ninguém zomba a Deus, ninguém. Pode até tentarem, pode até, mas ele é e sempre será o Criador, o Deus Todo-Poderoso que está lá no terceiro céu. O homem já quis ir, eu acho que o ser humano já quis ir lá no terceiro céu para ver Deus, mas não tem nave alguma construída pelo homem conseguirá chegar a Deus. Lá só vai chegar lá só um ser humano que se converter
e adquirir a salvação da sua alma aqui nessa terra. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem que aceitar Jesus, andar nos caminhos de Jesus, se converter e adquirir a chave na caminhada aqui da salvação, porque não adianta, pode ter bilhões, trilhões, pode ter a riqueza de todo o planeta, ser dono de toda a riqueza de todo o planeta e ainda não conseguirá salvar a sua alma. O ser humano não consegue salvar a alma. A alma não se compra com dinheiro algum, com riqueza, e as riquezas nem é do ser humano mesmo. É Deus que concedeu para o ser humano, e a sabedoria, a inteligência, até tudo para o ser humano. Tudo vem de Deus. A sabedoria, ela está com Deus, ela anda, ela foi feita por Deus, ela é conectada a Deus. A sabedoria vem de Deus. Deus é dono da sabedoria. Deus que criou a sabedoria. Deus que criou tudo e todos. O ser humano arruma várias formas de querer tornar-se conhecedor de tudo, mas quem conhece tudo e todos é Deus. O ser humano mal a pena conhece um pouquinho de si. Mas Deus é bom em todo o tempo. Vamos meditar. Vamos aprender de Deus que é manso e humilde de coração, para termos paz para a nossa alma e vida com abundância. Vamos meditar em João, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 14, que diz assim: O Verbo se fez carne, é o título da mensagem. O Verbo é Jesus, ele veio de lá, o Verbo vivo de Deus, o Verbo todo-poderoso, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, o Verbo vivo que desceu do céu. O Verbo se fez carne, entrou pela porta do aprisco, nasceu de mulher como nós, ser humano, para poder nos resgatar, salvar a humanidade. Só assim ele poderia salvar a humanidade, se ele entrasse pela porta do aprisco, nascesse de mulher, e Deus, com a sua imensa sabedoria e sensibilidade de fazer as coisas perfeitamente, preparou um ser, uma criança, fez nascer uma criança, e daquela criança ele cuidou, protegeu, para que ela ficasse virgem até aquele momento, e Deus falou com ela, pediu permissão para ela, falou com ela, mandou o anjo falar com ela, o próprio Deus, o anjo é o próprio, né? É mandado por Deus, e ela entendeu e aceitou, e ali Deus plantou Jesus, a semente, o Salvador do mundo, do ser humano, da humanidade. E ele se fez carne, ele teve que um Deus vir aqui, ser plantado no ventre de uma mulher, uma virgem, e para nascer encarnar, ser como nós, para pagar o preço por nós, e não tinha outro jeito. Se não fosse assim, a obra não seria completa. Ele tinha que pagar o preço por nós, mas como nós, né? Em tornar-se carne como nós, para pagar, sofrer tudo e pagar o preço por nós. E diz assim: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio de tudo, antes de tudo, da existência humana, de tudo, antes de existir os planetas, de existir tudo,
Deus, Jesus já era de Deus, era o Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, o Filho de Deus vivo, é o Verbo vivo que desceu do céu para salvar a humanidade. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Tudo que existe foi feito por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada que foi feito teria sido feito. Mas ele fez, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não compreendem. Os que vivem na luz, que andam com Jesus, aceitam Jesus, os que não andam nas trevas, não entendem. Como pode? Pode, sim. Vem para a luz, que é Jesus, e você viverá essa experiência maravilhosa, essa vida maravilhosa, na luz de Jesus. Vem para Jesus, ainda há tempo de arrependimento. Vem para Jesus, está chegando o grande momento. Vem para Jesus, que só Ele que pode te abençoar, te ajudar, te preparar, te lapidar e te levar para os céus para morar com Ele. E Deus, Jesus quer estar de braços abertos para te receber. Enquanto você estiver vida, ser humano tiver vida, Deus tem esperança, Jesus tem esperança. E eles estão de braços abertos esperando o ser humano tomar a decisão de querer eles. De mudar a sua história, mudar essa trajetória. Está andando no caminho largo lá, fazendo tudo, né, o que agrada o outro, e vem para Jesus no caminho estreito, no caminho que leva à salvação. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João, eu estou falando aqui do João Batista, aquele que batizava lá no Rio Jordão, que pregava o arrependimento dos pecadores, do pecado, e preparava, ele estava preparando a vinda de Jesus. Ele estava ensinando, preparando a vinda de Jesus para que as pessoas se arrependessem, e os que se arrependessem, que quisessem se batizar nas águas, ele batizava. Ele batizou milhares e milhares e milhares de pessoas. E até Jesus Cristo ele batizou nas águas. Que Jesus chegou e ele disse: Senhor, eu que carecia ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para que eu lhe batize. Jesus disse: é para que se cumpra toda a palavra do meu Pai. E ele foi, né, o João Batista, né, ele foi um grande servo de Deus. Preparou o caminho, Deus preparou, Deus resgatou ele, Deus, né, ensinou ele, Deus abençoou ele. E ele pregava no deserto. O alimento dele, no deserto, em todos os lugares. Ele comia mel, gafanhoto e mel silvestre. Ele se alimentava. E foi um grande homem de Deus que preparou o caminho para a vinda de Jesus aqui nesta terra.
para a caminhada de Jesus, para os milagres acontecerem, para os ensinamentos de Jesus, para a obra completa de Jesus aqui nesta terra, obra de Deus. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então ele testificava de Jesus. Porque quando Jesus viesse, todos creriam em Jesus. Porque ele ensinou que quando Jesus viesse, Jesus era mais homem de Deus, servo de Deus do que ele. E ele sabia, porque Jesus era o Filho de Deus, o Deus Jesus. Então ele confirmava que o que vinha após ele era muito mais, que ele não tinha nem condições de amarrar as sandálias dos pés de Jesus, de tão de tão pequeno que ele era perto de Jesus. E eu, um punhadinho de pó, sou só um punhadinho de pó, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E ainda faço muito pouco, preciso fazer muito mais. Deus, que me use, me dá condições, e eu farei, estou fazendo e farei cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, que é Jesus, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio ao mundo, isso aqui quer dizer que ele veio ao mundo lá em Nazaré, em Jerusalém, lá, e o povo de lá não o reconheceu como filho de Deus, filho unigênito de Deus, o filho verdadeiro de Deus que desceu do céu para salvar a humanidade. Eles não entenderam, não aceitaram, não creram, tanto que trocaram ele por Barrabás, um assassino, um bandido, um ladrão, e trocaram Jesus por Barrabás. Como diz aqui, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, todos os que crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para resgatar, para salvar a humanidade, pagou o preço de cruz e ressuscitou no terceiro dia, morreu, foi morto na sexta, no sábado foi pregado na cruz, morto, pregado na cruz na sexta, no sábado ele foi de manhã cedo, antes do sol nascer, de madrugada, antes do sol nascer, o José de Arimateia, um príncipe da sinagoga, pediu o corpo dele e foram primeiro. O rei Herodes mandou lá ver se ele estava morto mesmo, mandou um soldado de confiança. Aí o soldado, certo, tocou nele com um pau, com lança, para ele se mexer, para ele confirmar que ele estava morto, para confirmar que ele estava morto. E daí eles deram o corpo para o José de Arimateia. José de Arimateia tirou Jesus da cruz, limpou Jesus, curou, passou óleo nas feridas, ungiu Jesus, passou bálsamo nas feridas, óleo nas feridas, e limpou Jesus e colocou um lençol branco, envolveu ele com um lençol branco, e sepultaram no sábado, foi sepultado, e no domingo ele ressuscitou,
foram lá no túmulo, né? E não, os 2 anjos disseram. Que vocês vieram ver? Ele não falou para vocês que ele ressuscitaria no 3º dia? Ele não está mais aqui. Ele disse que vai encontrar vocês lá, naquele lugar, no Monte das Oliveiras. E ele veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aos que aceitar Jesus e andar nos caminhos dele, até morrer ou até Jesus vir buscar a sua noiva, a sua igreja, sua noiva, os salvos, para morar com ele para todo sempre. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vou ler de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. Né? É Deus que nos resgata, que nos abraça e nos envia para Jesus. O Deus é que faz essa obra e envia nós para Jesus. E Jesus, aí o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, aí Deus envia a pessoa a Jesus, aí é com Jesus, aí ele cuida, ele limpa, ele lapida, ele ajuda, ele dá sabedoria, entendimento, muda a história do ser humano, da água para o vinho. Faz o ser humano que está lá no lamaçal como eu, lá no lodo, no esgoto, no sofrimento, na depressão terrível, não valendo um tostão furado, ele vem e a gente e abençoa a gente, cuida da gente e faz a gente tornar-se uma bênção. Jesus, o Filho do Deus vivo, que ajuda o ser humano a tornar-se uma bênção. Aí o ser humano, quando Deus envia o ser humano, Deus toca no ser humano, na alma, no espírito do ser humano, e o ser humano envia o ser humano a Jesus. Esse ser humano tem um encontro com Jesus, Jesus tem um encontro com esse ser humano, nunca mais esse ser humano é o mesmo, esse ser humano muda da água para o vinho, ele é transformado. Jesus entra no coração do ser humano, não tem como não transformar o ser humano. Ele transforma o ser humano de uma forma especial, maravilhosa, tremenda. Como fez comigo, fez com lá o perseguidor da igreja, que era o Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos, mandava prender os cristãos, matar os cristãos, judiar os cristãos. Jesus, ele estava caminhando num caminho lá, Jesus parou na frente dele lá, apareceu na frente dele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo caiu de joelho, ficou 3 dias cego. Deus enviou o profeta lá para tirar a cegueira dele. O profeta disse: Senhor, mas o Senhor me manda lá para orar para ele, para curar a cegueira dele, mas ele é um homem mau, ruim, terrível, ele persegue, judia dos cristãos, dos nossos irmãos, do nosso povo, persegue, maltrata, prende, até mata. E Deus disse: não, vai. Jesus diz: vai, faz, porque eu tenho uma obra na vida dele. Assim como Deus tem uma obra nas nossas vidas.
E quem se tornou o Saulo de Tarso? O apóstolo Paulo. E ele chegava numa cidade, num lugar que nem São Paulo, uma das maiores cidades, acho que é a maior cidade do Brasil, e se converte a Jesus. Olha só, Deus é tremendo, é poderoso para fazer mais do que imaginamos, muito mais. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O ser humano viu. Os apóstolos, naquela época, viram, conviveram com Jesus, andaram com Jesus. Isso é um privilégio gigantesco, tremendamente. Isso é demais de maravilhoso. Os apóstolos, há 2.600 anos, 2.700 anos, conheceram Jesus, o Filho do Deus vivo, andaram com Jesus, serviram Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus, descansavam com Jesus, fazia as obras com Jesus, via os milagres, aprendiam com Jesus, via os milagres que Jesus fazia, os prodígios, as maravilhas que Jesus fazia, e eles aprenderam, iam aprendendo e aprenderam. Tanto quando Jesus enviou eles de 2 em 2 e disse, deu o poder para eles e disse: vão e não levam nada, nem alforje, nem nada. Vão, e eles foram de 2 em 2, e quando voltaram, se maravilharam. Jesus, em teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos tantas maravilhas, milagres, prodígios. O nome de Jesus tem todo o poder. Quando ele concede o nome dele para os servos, para os discípulos verdadeiros, e esses discípulos verdadeiros podem usar o nome de Jesus, e o poder do próprio Jesus age no ato e faz as obras. Hoje e farás amanhã, até a consumação do século. Nome de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. O unigênito, Filho unigênito, o único Filho de Deus, o Filho verdadeiro de Deus, o Filho unigênito. Cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso amado Deus Jesus, o meu amado irmão. Ele é irmão, meio-irmão daqueles que se tornam filhos e filhas verdadeiras de Deus. É meio-irmão. Meio-irmão por quê, pastor Luiz Carlos Pereira? Meio-irmão porque Jesus, o pai de Jesus era Deus. E o pai do Tiago, do João e das irmãs dele, dos irmãos, outros irmãos, era João, era o Moisés, pai de Jesus, ele era da descendência de Davi, um grande homem de Deus. E glórias a Deus por isso. O José, mas não era o José do Egito. Esse José casado com a Maria, mãe de Jesus e pai dos irmãos e irmãs de Jesus, era José da descendência do rei Davi, da família do rei Davi. E glórias a Deus por isso. Senhor, em ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, podemos confiar. O unigênito de Deus está de braços abertos. O Deus Jesus está de braços abertos, esperando o ser humano tomar a decisão de querer Ele. Ele está de braços abertos, esperando
Quando o ser humano dá um passo para querer Deus, Jesus, o Papai do Céu, e Jesus, seu Filho amado, eles dão 10, 20, 100, 1000 para nos abraçar, para abraçar aqueles que tomam a decisão do Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o meio-dia. Ele vai te ajudar, ele vai mudar a tua história, ele vai transformar você da água para o vinho, vai lhe fazer uma pessoa realizada totalmente, completamente em todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa tomar a decisão. E só você tem esse poder de decidir sobre o seu, se você quer ou não quer. Se você quiser, Deus está de braço aberto. Aí Deus tem compromisso contigo e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A humanidade precisa querer ter compromisso com Deus. Urgentemente. Tem compromisso com tantas coisas, mas o principal é ter compromisso com Deus. É tirar um tempinho todo dia, ou 3 vezes por semana, ou mais, para ler a Bíblia, para se achegar a Deus. Deus diz: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Quer encontrar Deus? Quer se achegar a Deus? Quer ser mais abençoado por Deus? Quer ser totalmente realizado por Deus? Em todas as áreas da sua vida, se achega a Deus. Comece a ler a Bíblia. Comece a se envolver com as coisas do alto, com as coisas de Deus. E você verá, dia após dia, o agir deles nas suas vidas, os milagres, os prodígios acontecendo, eles lhes ajudando na sua caminhada, na sua trajetória, te concedendo as vitórias, as provisões e tudo o que você precisa e muito mais. Senhor, obrigado por o Senhor me usar para pegar a tua palavra, que nunca seja eu falando de mim mesmo, mas que seja o teu Espírito Santo, o Senhor falando, me usando para ensinar, para pegar a tua palavra. Porque o Verbo, Jesus, se fez carne e veio aqui nos salvar, a humanidade, nos resgatar novamente para Deus. Fez uma obra total e completa. E ele hoje ainda tem, sempre terá o poder de tirar as trevas que há em nós, que há na humanidade. A humanidade, o ser humano que ainda não conheceu e não está na luz, precisa conhecer essa luz, ter essa luz dentro de si, viver na luz que é Jesus, porque a luz de Jesus dissipa todas as trevas, né? E só Jesus tem poder de libertar, de abençoar, de resgatar, tirar a pessoa das trevas, da escuridão, do sofrimento, e trazer para a abundância de vida que Ele tem para nos conceder, a luz que Ele tem para nos conceder, a vida dEle que Ele tem para nos conceder. Depende de nós, ser humano. Ele está de braços abertos. Nós, ser humano, o ser humano que precisa tomar as decisões. Se o ser humano tomar a decisão de querer Deus, Deus tem compromisso com essa pessoa daí. Aí Deus tem compromisso, né, porque Ele é um Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não é que Ele é um Deus que não ajuda a todos, Ele ajuda a todos. Todos que pedem, Ele ajuda. Ele é Deus de todos. Ele não faz exceção de pessoa alguma. Mas Ele tem prazer naqueles que andam nos seus caminhos. Um filho que anda no caminho do pai, no caminho certo. O pai é um homem honrado, um homem sério, um homem
correto em tudo. O filho andar no caminho do pai certo, o pai correto, né? Com certeza será honrado, abençoado. Né? Agora o filho que anda nos caminhos errados, fazendo as coisas erradas, aí o pai, né, o pai carnal, né, puxa a orelha e diz, ó, tu para de fazer essas coisas, tu venha fazer como honrar o teu pai, fazer o que o teu pai, né, faz, que o teu pai só faz as coisas certas, o teu pai não anda envergonhando, não anda, né, e o pai chama a atenção do filho. Deus também, Deus chama, né, a nossa atenção, porque o pai que ama seu filho, ele chama atenção, ele dá limites, porque o ser humano precisa de limite, eu preciso de limite, todo ser humano precisa de limite, e os filhos também, e até um pouco mais, porque muitas vezes os filhos não têm controle sobre né? Não tem limites, mas nós precisamos dar limite para eles para ajudá-los. O pai que ama dá limite para os seus filhos, ajuda os seus filhos, se preocupa com os seus filhos, né? Fala para os seus filhos com sabedoria, com prudência, mas não é preciso bater, machucar, judiar, mas é preciso falar firme, ensinar a verdade. Senhor, obrigado pela tua palavra. Vamos orar. Senhor, hoje é a palavra para a família. As famílias precisam conhecer Jesus, andar nos caminhos de Jesus, para poder ter essa luz que vem de Jesus. A luz que dissipa todas as trevas. As famílias precisam ter essa luz, viver nessa luz, andar nessa luz, para poder ser uma família abençoada, uma família mais abençoada, se já é abençoada, mais será abençoada andando na luz, andando com Jesus, andando nos caminhos de Jesus, fazendo a vontade de Deus. Senhor, eu abençoo todas as famílias, a minha família, a minha esposa, a minha filha, as minhas filhas, tenho 3 filhas e um filho, 3 netos, meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, cunhado, sogro, sogra. Abençoo toda a minha família, a família da minha esposa, abençoo você, a sua família, com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que o Senhor Deus venha, lance o manto da salvação dele de sobre nossos familiares, de sobre vocês, de sobre os seus familiares, nome de Jesus Cristo, que nossos familiares tenham um encontro com Jesus, que Jesus venha ter um encontro com eles, nome de Jesus Cristo. Eu abençoo que Jesus Cristo venha ter um encontro com você, com a sua família, com seus familiares também. Eu abençoo todas as famílias da terra, com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Espírito de briga, de contenda, de escassez, de miséria, de pobreza, de falta de recursos, eu te paraliso, te maneteio, sai dessas vidas, sai destas pessoas, sai de nós e dos nossos familiares. Demônio da escassez, demônio da miséria, demônio maldito da pobreza, sai, vai embora, no nome de Jesus Cristo, para não voltar mais. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. Se não sentir, amém também. Né? Tenha uma noite abençoada, abençoado o sono dos justos. Sexta, 19h30, cura e libertação. Palavra forte, oração forte para libertar, abençoar suas vidas e suas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz. Abraços, abraços, abraços.